história do esporte é tão antiga que é difícil precisar seu marco inicial. Alguns dizem ser na China, outros no Egito e também na Grécia Antiga, mas uma coisa é certa, de lá para cá muita coisa mudou. Equipamentos mais modernos, acessórios tecnológicos, inteligência tática e recursos fisioterapêuticos são avanços que hoje permitem que o esporte de alto desempenho seja levado a outro patamar. Isso acontece devido à necessidade cada vez mais urgente de melhorar a performance física dos atletas e estratégias de jogo. Mas não pense que essa preocupação se restringe apenas ao desempenho dos jogadores. A medicina, em conjunto com as novas tecnologias, permitiu reduzir tanto a ocorrência quanto o dano de lesões sofridas durante treinos e partidas, além de possibilitar o retorno às quadras mais rapidamente com novas técnicas de tratamento fisioterapêutico. Mas afinal, você sabe qual é o futuro do esporte? Quem são as pessoas e organizações que estão trabalhando sobre esse tema, na academia e no mercado, no Brasil e no mundo? Quem são os líderes de desenvolvimento das tecnologias e das aplicações no mercado e fora dele? Bom, isso é o que veremos a seguir. Diante dessa relevância, a busca pelo avanço científico no esporte tem sido fomentada não apenas nos clubes, mas também no ambiente acadêmico, gerando desde disciplinas voltadas para esse ramo até cursos de graduação e pós-graduação focalizados em ciência do esporte. É o caso da Universidade de Loughborough, localizada no Reino Unido, que oferece um programa de graduação em tecnologia do esporte. Os focos do curso são esporte, design, tecnologia e inovação. Um exemplo de pesquisa realizado por essa universidade foi a criação de um novo método de testes para recriar e identificar os mecanismos por trás das lesões faciais nos jogos de cricket. Um outro exemplo de universidade com foco em estudo de esportes é a Louisiana Tech, que tem um departamento de cinesiologia e administração de esporte. Cinesiologia é o estudo de movimentos do corpo humano. Então, o curso é indicado para quem pretende liderar times esportivos ou então obter um cargo administrativo, como diretor de esporte. Dentre as linhas de pesquisa adotadas na Louisiana Tech, podemos citar a análise comportamental dos jogadores durante a partida e como o nível de estresse influencia no desempenho dos jogadores. Mas o Brasil não fica para trás quando o assunto é inovação no esporte. Prova disso foi o desenvolvimento de um software em 2015 pelo Instituto de Ciências da Computação em parceria com o Departamento de Educação Física da USP de São Carlos. O objetivo do software é coletar características de atletas em início de carreira e comparar os resultados com jogadores de sucesso. Assim, é possível identificar precocemente quais deles terão um grande futuro no esporte. Já a Unicamp possui um curso de bacharel em Ciências do Esporte. Esse curso capacita seus alunos para atuar nas áreas de ensino, treinamento, assessoria, planejamento e gestão de projetos esportivos, em diferentes tipos de grupos. Dentre as suas linhas de pesquisa, podemos citar a fisiologia molecular, aplicada ao exercício, que avalia as adaptações do corpo humano em resposta ao exercício físico, e também a linha de pedagogia do esporte, que visa aperfeiçoar as metodologias didáticas atuais nas áreas de educação e alto rendimento. Mercado. Entrando mais a fundo no mercado de esportes, sendo essa uma indústria que movimenta cerca de 500 bilhões por ano. Os investimentos em inovação nos esportes devem crescer de modo expressivo ao longo dos próximos anos. Segundo o relatório da Markets & Markets, até 2024, o mercado de tecnologia voltado para o esporte deve atingir um crescimento médio de 20,6%, partindo de um valor de 8,9 bilhões em 2018 para cerca de 31,1 bilhões em 2024. Assim como qualquer mercado, para entendê-lo, precisamos falar sobre seus stakeholders e como é a dinâmica que interage entre eles. Dentro da parte de mídia, podemos dividi-la em dois segmentos. Primeiro, iremos falar sobre transmissão. DAZN, o streamer de esportes com sede em Londres, se tornou um nome familiar em todo o mundo depois de adquirir esportes importantes, incluindo futebol, em países como Alemanha, Japão, Canadá e muito mais. De acordo com The State of Sport,
App Report da Sensor Tower, a DAZN foi o aplicativo de esportes mais lucrativo em 2019. Somente em maio, o aplicativo gerou receitas de 11,5 milhões de dólares. O Brasil não fica muito atrás dessa tendência. Um relatório de 2020 mostra que 58% dos usuários da internet no Brasil consumiram conteúdo esportivo online, entre faixas etárias de 10 a 60 anos. Hoje, o Brasil é o terceiro maior público global de entusiastas no esporte. Dentre as empresas brasileiras, uma que se destaca é a Live Mode. A startup é responsável pela transmissão de eventos esportivos, principalmente os relacionados ao futebol hoje em dia. Entre Copa do Nordeste e Campeonato Paranaense, o canal se apresenta como uma alternativa de transmissão para clubes, ligas e federações que buscam mais visibilidade no mercado. Com uma estratégia omnichannel, que engloba streaming, YouTube e outros canais de mídia não convencionais, a Live Mode tem a proposta de revolucionar o mercado de transmissão esportivas. Já a Esteiro é uma startup que permite transmissões de partidas ao vivo com estatísticas em tempo real, exibidas de maneira profissional, ao mesmo tempo que oferece aos usuários novas maneiras de participar e interagir com o seu conteúdo. Estatísticas da partida e dos jogadores, linha do tempo de eventos importantes, votação dos telespectadores nos vencedores e MVPs da partida, dentre diversas outras funcionalidades, estão presentes para aumentar o engajamento. Mídia, apostas esportivas. O mercado de apostas envolve milhões de fãs ao redor do mundo dispostos a arriscar palpites sobre resultados de jogos valendo dinheiro. Existem já mais de 500 sites especializados nesse mercado de apostas esportivas, além de ser um mercado com crescimento anual de 10 bilhões de dólares. Fora do nosso país, as empresas mais reconhecidas são Bet365, Bet9Já, Sport Radar, BetKing e Nezine. No Brasil, além de não ser uma prática amplamente conhecida e divulgada, a mesma não possui legislação clara o suficiente para ajudar a tornar o segmento mais convidativo para o público. Ainda assim, o nicho já é uma realidade e conta com pessoas dispostas a fazê-lo crescer ainda mais. Se destacam no cenário nacional a AP7 Sistemas, Futebol.com, MercadoBet.com e Quero Apostar. Partindo para outra esfera, temos times e atletas. Dentro desse segmento, podemos dividi-lo em duas partes, um relacionado a recrutamento e outro relacionado à performance esportiva. Começaremos falando sobre recrutamento. O grande desafio, tanto para os clubes quanto para os atletas amadores, é gerar a melhor conexão possível, seja para recrutar os melhores talentos ou para expor o seu trabalho como profissional e receber uma oportunidade. A Zports é uma plataforma online de recrutamento e gerenciamento de carreira para jogadores, treinadores, olheiros, representantes de equipes e agentes do mercado de esporte, de equipes profissionais e semiprofissionais. As equipes publicam vagas, filtram centenas de aplicações e identificam facilmente os principais candidatos usando um algoritmo de correspondência. A Placed é uma empresa de recrutamento universitário. O Placed Matching Engine classifica os recrutas com base em dados atléticos e acadêmicos e combina com preferências de faculdade para encontrar a faculdade ideal para cada atleta. Um estudo da Ling Sites, de 2020, mostra que no Brasil existem cerca de 20 mil jogadores de futebol profissionais, sendo que ao menos 17 mil desses estão em situação irregular de trabalho. Apenas 2.700 se encontram em postos que podem ser considerados como de qualidade no setor, entre clubes de Série A, B e outras oportunidades internacionais. A realidade é que no Brasil, o esporte, principalmente o futebol, se mostra como uma saída de oportunidade para a vida de diversos brasileiros. E muitos desses buscam a oportunidade de inserção, que nem sempre é tão fácil de ser conseguida. Bom, para isso, existem diversas empresas no Brasil que têm tentado tornar esse cenário um pouco mais inclusivo. A Atletas Now é uma empresa voltada para o network e recrutamento online, com um modelo de negócio semelhante a como se fosse uma rede social, onde profissionais compartilham seus conteúdos e materiais, expondo suas habilidades e características, e olheiros e profissionais de clubes podem acessar e recrutar novos talentos. Outra empresa com propósito semelhante é a Tera, que através de seu app permite que profissionais criem seu perfil, divulguem seu trabalho, participem de torneios e gerem network para posteriormente serem recrutados por clubes ou instituições de ensino do Brasil e até mesmo de outros países. Performance. Cada vez mais o mercado está focado em otimizar a performance de seus atletas e time,
seja de forma individual, através de equipamentos, treinamento, suplementação e acompanhamento do seu estado físico, ou de forma abrangente de toda a sua equipe, através de análise de dados e estatísticas para desenvolver melhores estratégias. Sense Arena. O programa do Sense Arena busca treinar os músculos cerebrais dos atletas a partir de 10 anos de idade. Eles acreditam que o desenvolvimento sincronizado de suas habilidades físicas e cognitivas melhora seu desempenho e torna mais saudável. E o seu veículo utilizado é a realidade virtual. Catapult. A empresa australiana transformou a tecnologia de rastreamento de desempenho vestível que os atletas profissionais dos melhores times do mundo estão usando em seu primeiro produto de consumo, Player, o primeiro vestível do mundo especificamente para o futebol. Outros destaques nesse segmento são a Torque Labs e a OM Signal. PlaySight possui tecnologia baseada em câmeras para treinamentos ou VAR e possui facilidades como replay, feedback de especialistas e melhores momentos automáticos. A Zep Labs possui uma tecnologia semelhante. A Sensorial Sports, fundada em 2015, é uma empresa que utiliza neurociências e tecnologias para expandir as capacidades humanas, através de plataformas que foram criadas para monitorar e aprimorar a performance por meio de avaliações e treinamentos cerebrais, utilizando tecnologias como realidade virtual e treinamentos cognitivos. Já a Load Control é uma empresa que atua na parte fisiológica da atividade física. É muito se sabe que demandas excessivas de carga sobre as articulações e musculaturas podem ser fatores que gerem lesões no longo prazo. Para suprir a necessidade de avaliar isso, a Load Control criou um aplicativo que permite que os atletas enviem informações no pós e no pré-treino para serem avaliadas em relação a rotinas de treino, questionários de percepção subjetiva de esforço, dor muscular, recuperação, integrando isso a outros dados específicos como distância percorrida, duração do exercício, frequência cardíaca. É possível ter um relatório estratificado que os membros da comissão técnica podem utilizar posteriormente para analisar os resultados de cada atleta. Já a Gravel Sports é uma empresa que coleta dados de scouts e vídeos de jogadores, times e partidas e organiza essas informações em um banco de dados que fica acessível para os atletas, clubes e comissão técnica. Através disso, é possível que os clubes façam tomadas de decisões baseadas em analytics e dados para poder ter uma tática mais assertiva no campo. Marcas e patrocinadores. Patrocinadores precisam diferenciar sua campanha, ativando o vínculo emocional entre os torcedores e seu time e os jogadores favoritos, enquanto comunicam a marca, valores e ofertas. Vence. A Vence utiliza influenciadores e ferramentas baseadas em inteligência artificial para ajudar as marcas a contar suas histórias e alcançar seus públicos-alvos. Já no Brasil, a tendência é de modelo Direct to Consumer, onde a inovação e a disrupção vêm atacar nichos altamente específicos do mercado, através de um produto e proposta de valor diferenciado para aquele segmento e com uma comunicação proximal e personalizada para reter a atenção do consumidor. Um exemplo da força de marketing esportivo foi a campanha publicitária de conscientização do trânsito que a Uber fez em parceria com o Atlético Paranaense e que repercutiu globalmente. Outra estratégia que tem se mostrado relevante é a do marketing sobre os programas de sócio-torcedor dos clubes, com algumas campanhas que impulsionaram o número de associados, como a do Vasco. Ligas e clubes. Ligas e clubes fornecem estrutura organizacional para esportes competitivos e também desempenham um papel facilitador no fluxo de receita entre clubes e proprietários de direitos de mídia. A Premier Lacrosse League, lançada em junho de 2019, a mais nova liga esportiva da América, ganhou respeito imediato por começar com salários mínimos garantidos, assistência médica ao jogador, cobertura da NBC e uma programação de torneios. A audiência cresceu 54% ao longo da temporada inaugural, ajudada em partes por uma inovação na transmissão. Os jogadores possuem microfone em campo, podendo ser entrevistados ao vivo. AS Roma. O clube italiano de futebol teve uma abordagem única com o entusiasmo das notícias anuais em torno das contratações de novos jogadores. Enquanto clubes ao redor do mundo duelam entre si com elaborados vídeos de mídia social para cada nova contratação,
de uma estrela, a Roma decidiu aproveitar a atenção para compartilhar um aviso de desaparecimento de uma criança na Europa. Como resultado, em janeiro de 2020, o esforço ajudou a localizar 6 crianças desaparecidas. No Brasil, podemos citar o caso da Arena Hub. Localizada dentro do Allianz Parque, o Arena Hub é um centro de inovação e fomento ao empreendedorismo. Seu propósito é desenvolver a indústria do esporte, mídia e entretenimento, gerando impacto econômico e social, conectando profissionais, startups, entidades, investidores e grandes empresas do ecossistema. Criar, apoiar e acelerar iniciativas de empresas, tecnologias e ideias que utilizem do esporte para promover a transformação digital e social são seus maiores objetivos, como eles mesmos dizem. Fãs. Os fãs são a base de tudo. Até mesmo por isso, todas as esferas o circundam e se interligam a ele. Todas as tecnologias e inovações hoje em dia precisam ser voltadas para o cliente final, e quando falamos da indústria esportiva, esses clientes são os aficionados pelo esporte. DraftKings é um concurso americano diário de fantasy de esporte e operador de apostas esportivas. A empresa permite que usuários participem de competições diárias e semanais relacionadas ao fantasy. No Brasil, um dos maiores cases de engajamento de fãs pode ser notado no fantasy game Cartola FC. Considerado o maior fantasy do mundo com 3 milhões de jogadores, o jogo se reinventa ano após ano e já é um modelo de negócio consolidado da Globo. Uma coisa é certa, independente de qual segmento se fale, o mercado de Sports Tech ainda é muito novo e tem muito a crescer, no mundo e no Brasil. E para você, qual é a grande tendência que irá surgir ainda nesse mercado?